Ti todas as nossas ansiedades, nossas preocupações. Nós possamos, ó Deus, aprender que Tu tens cuidado de nós. Tu tens, ó Pai, tomado conta de tudo que nos pertence, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa para Te louvar, Te engrandecer. Obrigado, ó Deus, por cada oportunidade de aprendermos mais de Ti nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela festa tão linda que foi sábado e domingo. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que se fez presente aqui. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que Tu falaste esses dias e muito mais Tu irás falar nos nossos corações. E nós aprendamos, ó Deus, ser gratos, ó Deus, por tudo. Ó Deus, por todas as situações. Que nós possamos ser gratos a Ti, pelo Teu cuidado conosco, Deus. Ser conosco, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz de Jesus Cristo, amém? Bendizemos ao Senhor em todo o tempo, como disse o salmista, e o seu louvor estará sempre em nossa boca. Amém? O seu louvor estará sempre em nossa boca. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Eu tenho certeza de que à medida que nós praticarmos isso, muito mais de Deus nós teremos e teremos para a glória do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, nos fala sobre a história de Ana, também a história de Samuel. Nós vamos ler o verso 10, o verso 11, depois vamos pular para o verso 26 até o 28. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11, depois vamos pular para o versículo 26 e 28. Lembrando, os irmãos, que nós estaremos falando sobre gratidão durante essas quartas-feiras, e hoje falei com os irmãos, mandei para o grupo, ainda mandei no privado. Começa um desafio, e eu quero desafiar os irmãos a durante 7 quartas-feiras não pedirmos absolutamente nada ao Senhor, somente agradecer. Durante essas 7 quartas-feiras nós estaremos ministrando sobre gratidão, não apenas eu, mas eu quero também ouvir os irmãos da igreja, como temos ouvido aqui às quartas-feiras e temos sido edificados pelos irmãos. Iremos fazê-lo, e nessas quartas-feiras todas as nossas orações serão apenas de gratidão ao Senhor. Nada de pedir, somente gratidão ao Senhor. E através da gratidão, eu tenho certeza de que nós alcançaremos muito, porque é assim que a palavra nos ensina. Amém? Estão me ouvindo bem aí atrás? Então vamos lá. Versículo 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Verso 11. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 26 até o 28. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Conhecemos esse texto por demais, um texto em que Ana ora
a Deus pedindo um filho. E ela é específica em dizer que era um filho varão. Nessa minha tradução não diz, mas na tradução contemporânea, na Ferreira de Almeida corrigida e também atualizada, ambos falam as mesmas coisas. Pedi ao Senhor um varão, um filho homem. Ela especifica, dizendo, pedi ao Senhor. E ela, nesse pedido, todo mundo conhece a história que Elcana tinha duas mulheres, era Ana e Penina. Penina tinha filhos e filhas, e Ana não tinha absolutamente ninguém e nada a não ser Elcana. Muito embora Elcana tenha dito para ela por muitas vezes, não sou eu melhor do que 10 filhos? E Elcana sempre dava uma porção maior para Ana, muito embora ela não tivesse filhos, uma porção do manjar, da comida, muito embora ela não tivesse filhos, ele sempre dava uma porção maior, porque a Bíblia diz porque ele amava a Ana. E por isso, ele fez exatamente isso. Dava sempre uma porção maior para a Ana. Isso não era o bastante para Ana, porque uma mulher, para se sentir valorizada, ela precisava ter filhos. Uma mulher que não tinha filhos, ela era conhecida por toda a comunidade, por todo Israel, como uma mulher infrutífera que era amaldiçoada por Deus. Uma mulher que não tinha filho naquele contexto social, era uma mulher que Deus havia amaldiçoado por conta de algum passado que ela havia tido e cometer algum pecado. Era assim que as pessoas viam a mulher. No entanto, Ana não se conformou com aquilo e ela queria um filho. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que no pedido dela, muito embora ela tenha sido específica em dizer que queria um homem, ela também foi específica em dizer, eu vou te devolver. Aquilo que o Senhor está me dando em forma de gratidão, eu vou dar ao Senhor novamente. E isso é gratidão. Gratidão, muitas vezes, na maioria das vezes, envolve um sentimento de dívida para com o outro. É como alguém que nos presta um favor, um auxílio, e nós ficamos como se fosse um débito, com vontade de devolver aquele favor, de fazer alguma coisa em detrimento àquele favor que nos fora feito. Isso é gratidão na maioria das vezes. Digo na maioria, não em todas as vezes. Envolve esse sentimento. E foi esse sentimento que Ana teve. Deus me deu um filho, ou me dará um filho. Ela tinha certeza. E na oração que ela fez, a certeza era tanta que depois de chorar amargamente e depois de ter ouvido do sacerdote Eli, dizendo, vai em paz, e o Senhor conceda a tua petição. Naquele instante a Bíblia diz, e o contexto é claro, em dizer que ela saiu dali aliviada, porque ela estava acreditando no milagre de Deus. Amém? Ela estava acreditando que Deus realmente ouviu a sua oração, e aquela mulher que era estéril deixaria de ser estéril, e isso foi como forma de gratidão em que ela falou, eu vou ter do Senhor, mas vou devolver. Imagine, irmãos, que Ana era estéril, ela era durante toda a peregrinação até Israel, que eles subiam para ir ao monte em Jerusalém. E essa peregrinação, Penina ia sempre ao seu lado dizendo, eu tenho filhos e tu não tens. Imagine todo o percurso para adorar ao Senhor, um momento de gratidão, de louvor e de celebração. Ana subia e descia amargurada, porque Penina fazia pouco dela, dizendo, eu tenho filhos e tu não tens. Eu sou mais valiosa para Elcana do que tu és. Ana subia e descia de Jerusalém ouvindo isso todas as vezes. Mas, não obstante a ser humilhada por Penina e por todas as demais pessoas da sociedade, Ana disse, eu vou receber um filho e vou devolver esse filho para Deus. Era o único filho que ela teria por conta da sua oração, e a sua oração foi verdadeiramente com fé, em que ela disse, eu vou devolver ao Senhor. Ela já acreditava que iria receber, e assim o fez, ela devolveu ao Senhor. Aí me lembra então do Salmo 116, versículo 12, que todos nós conhecemos, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Ana não apenas se perguntou o que eu vou dar ao Senhor, ela deu ao Senhor, por tudo aquilo que Deus o estava dando. E Deus então deu um filho, e ela esperou o momento em que ele não mais mamasse, e levou-o até ali e disse, eu prometi ao Senhor, e estou devolvendo aquilo que Deus me deu. Eu estou como forma de gratidão entregando ao Senhor
aquilo que o Senhor me deu. Talvez ela tivesse se perguntado, antes de ouvir o salmista dizer, o que é que eu vou dar ao Senhor, em detrimento daquilo que Ele tem me dado. Não sei se você já parou para se perguntar acerca desta palavra, acerca desse texto. O que é que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, por tudo que Ele tem me dado? Muito mais do que pensar, muito mais do que imaginar e de se perguntar, o que é que nós temos dado ao Senhor? A gratidão não são muitas vezes, ela é são palavras, melhor dizendo, muitas vezes um simples obrigado basta, né? Porque a falta do reconhecimento, a ingratidão é a falta de reconhecimento, e muitas vezes pelo fato de não dizer obrigado, isso já causa uma certa decepção, um trauma, uma frustração em nós. O simples fato da pessoa não dizer obrigado, isso quer dizer que ela não reconheceu, talvez seja esse o motivo, de algum feito que for realizado por ela. O fato de não dizer obrigado. Mas muito mais do que palavras, nós temos que ter algumas atitudes. Não que as palavras não sejam importantes, claro que Deus quer ouvir de nós dizendo obrigado. Foi isso que Jesus disse lá em Lucas 17, quando curou 10 leprosos e apenas um voltou. Jesus perguntou para ele, não foram 10? Onde estão os 9? Isso quer dizer que Deus quer ouvir de nós. Obrigado, Senhor. Palavras. Mas muito mais do que palavras, atitudes. Prática, ação. Reconhecendo o favor de Deus, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo o milagre de Deus, reconhecendo aquilo que Deus tem feito por nós. Me lembro que lá em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi, eu acho interessante esse texto, porque depois eu vou até estudar melhor, para explicar melhor aos irmãos. 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, dizem as mesmas coisas com nomes diferentes. Diz que, segundo 1 Crônicas 21, diz que Davi chegou a Ornã. E lá em 2 Samuel 24, a partir do verso 24, diz que Davi chegou a Araúna. O hebraico Araúna significa Araúna mesmo, mas não observei se o Ornã significa Araúna também. O Araúna não era o nome de uma pessoa, e sim um título que a pessoa recebia por ter sido alguém importante, talvez um rei que não tivesse sido morto, mas deposto. Mas depois eu explico aos irmãos com mais clareza, depois que estudar melhor também o assunto. Mas eu quero falar aqui de 1 Crônicas, porque ficou melhor aqui na minha fala. Capítulo 21, a partir do verso 16. Davi chega a Ornã e diz para Ornã, Ornã, quero um terreno, porque eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício. Aí a partir do versículo 22, Ornã conversa com Davi dizendo, meu rei, tu podes pegar a eira que tu quiseres, o espaço que tu quiseres. Além disso, eu vou te dar bois, vou te dar ovelhas, vou te dar tudo para o sacrifício, inclusive a madeira. Tudo para o sacrifício, tudo para o holocausto, eu vou te dar. Quem não queria satisfazer a vontade do rei? Ainda mais que era Davi, conhecido por todos como o valente Davi, que tinha seus valentes. Davi, então, disse para Ornã, Ornã, eu não vou oferecer a Deus o que é teu. Para Araúna, Davi disse, eu não vou oferecer ao Senhor holocausto que não me custe nada. Para Ornã, Davi disse, ou em 1 Crônicas 21, a partir do verso 22, Davi disse, eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que é teu. Eu quero comprá-lo por preço justo. E aí vou oferecer ao Senhor em holocausto e em sacrifício. Naquele tempo, Israel havia pecado contra o Senhor e Deus permitiu que uma maldição chegasse ao povoado de Israel, à nação de Israel. E para aplacar aquilo, era necessário um sacrifício. Só que eu quero lembrar aos irmãos que Davi ele era rei, mas não era sacerdote. Ele não poderia entrar, muito embora tenha acontecido que ele entrou e comeu pães asmos, mas por conta da ignorância nada aconteceu com ele. Ele então disse para Ornã, eu preciso sacrificar ao Senhor, oferecer ao Senhor um sacrifício, e esse sacrifício tem que ser em forma de gratidão para que Deus aplaque
com a maldição, com o castigo que ele entregou a Israel, que ele deu a Israel. E então Ornã vende por preço justo, Davi sacrifica ao Senhor, dizendo: Deus, aplaca a tua ira contra o teu povo, porque eu estou oferecendo um sacrifício de gratidão. Aquele sacrifício que Davi ofereceu a Deus, muito embora ele tenha dito: aplaque a ira sobre o teu povo, foi um sacrifício de gratidão. Davi estava oferecendo a Deus, entregando a Deus alguma coisa daquilo que ele havia recebido de Deus. Ele comprou e ofereceu a Deus um sacrifício, não um sacrifício que ele não lhe custasse nada, ou um sacrifício com alguma coisa de alguém. Ele disse: eu preciso sacrificar algo meu, eu vou comprar e vou entregar ao Senhor como uma amostra como motivo de dizer muito obrigado, como um gesto de dizer muito obrigado. Só que a gratidão não apenas ela deve ser para com Deus, mas também para com os homens. Até porque nós fazemos e recebemos favores constantemente. Portanto, a nossa gratidão não deve ser apenas com Deus, muito embora recebamos de Deus todas as coisas, mas recebemos também dos homens, e a nossa gratidão deve ser um para com o outro, até porque nós fazemos favores, recebemos favores, por isso deve ser em relação aos homens também. E o que é que nós temos feito com relação àqueles que têm nos abençoado, que têm nos ofertado, que têm feito-nos um favor? O que temos dito e o que temos feito em favor dessas pessoas? Pense bem. Vou usar exatamente o mesmo Davi. Davi, em 1 Samuel capítulo 9, ele pergunta: porventura existe alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar, alcançar e fazer um favor? Aí Ziba respondeu: existe um. Ele está em Lodebar, na casa de Maqui, seu nome é Mefibosete. Davi disse: mande buscá-lo. E ele vai receber tudo o que o seu pai, que era o avô, Saul, havia lhe dado. Vou restituir tudo, e ele vai comer na minha mesa todos os dias. E falou com Ziba, que havia falado que conhecia Mefibosete: vá buscá-lo, e você vai trabalhar para ele, e você vai ficar aqui na minha casa servindo a ele. Pelo pão que você comer, você vai ter que trabalhar. Porém, Mefibosete vai comer na minha mesa todos os dias, por causa de Jonatas. Irmãos, Davi reconheceu que quando Saul, o rei de Israel, o então rei de Israel, queria matá-lo, Jonatas, que era filho de Saul, poupou a vida de Davi e disse para Davi: foge, porque o meu pai quer te matar. Davi tomou aquele favor como um favor grande para a sua vida, porque se não fosse aquele favor, Davi seria morto, entre aspas, porque Deus tinha um plano na vida de Davi, ele não iria morrer. Mas Davi reconheceu isso. Davi reconheceu que Jonatas ficou contra o pai e a favor dele, porque viu que a morte de Davi era injusta, porque Saul estava com inveja de Davi. E aí, Jonatas, que era um amigo mais chegado que um irmão de Davi, disse: foge, porque o meu pai quer te matar, o rei quer te matar. E por causa desse favor, Davi disse: juro pelo nome do Senhor, que eu jamais me esquecerei deste favor. Depois que Davi se torna rei, Davi se lembra do filho de Jonatas. Amém? Por isso nós ouvimos dizer, e isso são palavras que vieram lá da França, são os franceses que usaram primeiramente essas palavras e chegou até nós, que a gratidão, ela é a memória do coração. Bom, se a gratidão é a memória do coração, nós precisamos nos lembrar dos favores que fizeram a nós. Não apenas hoje, agora, mas que fizeram lá atrás. Davi, quando se tornou rei, ele não se esqueceu das pessoas que o conheceram lá atrás, quando ele não era absolutamente ninguém, senão um soldado do rei Saul. Ele reconheceu o favor, mesmo tendo se tornado rei. Ele continuou lembrando-se de que um dia alguém lhe prestou
Um favor. Irmãos, há uma ingratidão enorme das pessoas que muitas vezes, quando assumem cargos importantes, se esquecem das pessoas que o colocou lá, ou que os colocaram, falando de pessoas. Esquece-se daquelas pessoas de quando eram pobre, desconhecido, lhe ajudaram tanto, e quando se tornou alguém conhecido, rico e de cabedal social alto, se esquece dessas pessoas lá de baixo. Davi, no entanto, ele é um homem grato, e ele reconhece isso, e por conta disso, ele lembrou-se, muito embora Saul tenha tentado matá-lo, e era o avô de Mefibosete, o favor era Jonatas, e Mefibosete era filho de Jonatas. Imagine, quantas coisas nós temos perdido por conta de não sermos gratos. E quantas pessoas nós temos deixado de abençoar, simplesmente por não sermos gratos, ou por sermos ingratos. No capítulo 10 de 1 Samuel, um capítulo posterior, Davi, ele fica sabendo que o pai de Onã havia morrido. Aí ele vai lá e diz, quero usar de Onã, de Anum. Ornã era o outro. De Anum, quero usar de bondade, de benevolência para com Anum, como o pai dele usou de benevolência para comigo. Capítulo 10, versículo 2 de 1 Samuel. Davi estava dizendo, do jeito que o pai de Anum, ele prestou um favor para mim, eu quero prestar para ele o mesmo favor, a mesma bondade, a mesma benevolência que o pai dele prestou para mim. Davi estava dizendo, eu sou grato às pessoas pelo que elas fizeram a mim. Sou grato, mesmo tendo, vou lembrar vocês, Jonatas morrido, ele não iria ver, do verbo ver, Davi fazendo bondade para Mefibosete. O pai de Anum não veria Davi fazendo bondade para seu filho. Ou seja, Davi não estava fazendo uma bondade para que o pai de Mefibosete visse que ele estava devolvendo o favor, porque já estava morto. Nem tampouco o pai de Anum, porque também estava morto. Isso quer dizer que a gratidão independe de que se as pessoas vão estar enxergando ou não. A gratidão, a nossa devolução como forma de gratidão, não é para que as pessoas vejam que nós estamos agradecendo, porque isso não é gratidão, é uma coisa voluntária, que nasce do coração como gesto de gratidão. É isso que nós precisamos aprender. Quando nós formos devolver o favor, se é que o favor se paga, quando nós formos agradecer as pessoas, retribuindo, vou dizer assim, um favor que nos foi feito, nós não devemos fazer para que as pessoas vejam que nós estamos fazendo o favor. Devemos fazê-lo de coração, porque é assim que agrada ao Senhor. Amém? Nós precisamos ter um coração grato. Me lembro que lá em 2 Reis, capítulo 4, todo mundo conhece essa história. A sunamita ficava à sua porta e um homem passava por ali. O nome dele? Eliseu. E ela dizia para o seu marido, vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Façamos um quartinho para ele, uma casa no fundo do quintal. E assim eles fizeram. E colocaram cama, colocaram escrivania, cadeira e etc. e tal. Arrumaram o quarto do profeta todinho. Tendo arrumado o quarto do profeta, o chamou. E quando o chamou para morar, versículo 13 ao 17. Eliseu diz para Geazi, diga para essa mulher que nos tem cuidado com tanto zelo, o que é que eu devo fazer em retribuição pelo que ela me fez? Pergunte a essa mulher o que eu posso fazer por ela, se eu posso falar ao rei, se eu posso falar aos magistrados, que favor eu posso fazer por ela, para agradecer o que ela tem feito por mim? Aí chama a mulher e a mulher disse, a tua serva não precisa de nada. Eu habito no meio do meu povo. Tudo vai bem. Aí Geazi disse para Eliseu, ela não tem filhos. Aí Eliseu manda chamá-la e disse, a partir de hoje, num tempo determinado da gestação, tu darás luz. Foi o que Eliseu fez?
agradeceu o favor que aquela mulher havia lhe feito. Aquela mulher preparou um quarto com cama, um lugar para o profeta reclinar no momento em que ele saía da sua casa para ir ao Monte Carmelo orar. Era uma peregrinação e durante essa peregrinação o profeta, claro, se cansava. Ela então fez um lugar para que ele descansasse e naquele lugar ele se sentiu aconchegado, valorizado e devolveu o favor daquela mulher, ministrando sobre ela um milagre de Deus, e aquela mulher teve um filho. O que foi que o profeta fez? Agradeceu ao Senhor. Por que ele agradeceu ao Senhor? Por quê? Ele não agradeceu ao Senhor. Ele agradeceu a sunamita, porque foi ela que fez um quartinho para ele. Muito embora ela tenha sido usada por Deus, foi ela que fez. Entenderam onde eu quero chegar? Muitas vezes recebemos o favor e dizemos, vamos agradecer a Deus, maravilha. Mas temos que agradecer também àquela pessoa que nos fez o favor. Temos que ser gratos a essas pessoas que nos fizeram o favor. Imagine só, João capítulo 12. Todo mundo conhece a história que no capítulo 11, Jesus Cristo foi até Betânia, que Lázaro estava morto e ele ressuscitou Lázaro. No capítulo 12, Marta e Maria fizeram um jantar para Jesus, como uma forma de dizer, obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado por restituir a vida do meu irmão. E elas fizeram um jantar. E todo mundo conhece o texto do capítulo 11, que Marta era afadigada e cuidava da casa, cuidava da comida, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Lembra-se disso? Pois é, essa mesma Marta, no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 1 até o 3, ela estava servindo à mesa que Jesus estava, que Lázaro estava, enquanto ela servia como gesto de dizer, obrigado, Senhor, eu preparei um jantar para que tu possas alimentar-se. Maria pega um vaso de nardo puro e lança sobre os pés de Jesus. E adora Jesus. Quero lembrar vocês que existem 2 episódios de 2 mulheres que lançam perfumes aos pés de Jesus. Uma, registrada em Mateus e Lucas, que é chamada de a pecadora, e essa registrada em João, que está se referindo a Marta, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. São totalmente diferentes os personagens. Maria não era pecadora, ela era irmã de Lázaro, irmã de Maria. Portanto, ela não estava buscando um perdão como a pecadora estava ao deitar. A outra foi um vaso de alabastro e Maria foi um vaso de nardo puro. E ela jogou aos pés de Jesus. Quando fez isso, Judas gritou de lá, como é que você faz um desperdício desse? Deveria vender e dar aos pobres. E a Bíblia diz que ele falou isso porque queria passar a mão no dinheiro. Porque ele era o tesoureiro e roubava o dinheiro da tesouraria. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão falando. Ela o fez porque só me tem agora e não mais me terá. Ela estava dizendo, obrigado, Senhor. Eu estou, como forma de gratidão, te dando o melhor que eu tenho, que é um vaso de nardo puro. Como forma de gratidão, porque tu ressuscitastes o meu irmão. Maria fez isso, Marta fez isso. Paulo, em Atos 28, eu acho interessante esse texto de Atos 28, porque foi quando Paulo foi expulso. Aí ele chegou em um lugar e algumas pessoas deram hospedagem para ele. E essas pessoas adoeceram. E tendo adoecido, Paulo então impôs as mãos sobre elas, está lá no versículo 7 até o 10, e elas foram curadas. Paulo orou por elas, agradecendo-lhes o favor. Depois que elas ficam curadas, elas pegam presentes e dão para Paulo, como forma de gratidão, porque Paulo orou por elas e elas ficaram curadas. E depois que Paulo estava partindo, elas deram provisões para Paulo, como uma forma de dizer obrigado.
porque tu impusestes as mãos sobre mim e eu fiquei curada. Todo mundo sabe que não foi Paulo que curou, que foi Deus que curou. Todo mundo sabe disso. Mas a gratidão dela foi para com Paulo, que se dispôs a impor as mãos sobre elas. Elas falando das pessoas e tendo orado por elas. E elas disseram, obrigado, obrigado. Por que elas fizeram isso? Porque aprenderam o gesto de gratidão. E quando falo de gesto de gratidão, e quando falo de gratidão, e quando falo de agradecimento, sempre tenho dito para os irmãos que o próprio Deus, Ele é um Deus agradecido. O próprio Deus que não tem motivos nenhum para nos agradecer, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso dono, Ele nos comprou com o seu sangue, não obstante ter nos criado, Ele nos curou do nosso pecado, nos libertou do nosso pecado, nos trouxe de volta à comunhão com Ele, nos comprou com sangue precioso, é o nosso dono, não tem motivos nenhum para dizer a nós obrigado. No entanto, Ele é grato a nós. Ele é grato a nós por tudo aquilo que fazemos. E sempre cito o texto e vou relembrar os irmãos, 1 Coríntios 15, verso 58. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não ouvi? Não é vão no Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, a Bíblia diz que, Jesus dizendo, verso 42, se não me falha a memória, quando vocês derem de beber água para um desses pequeninos, falando dos discípulos, eu vos darei um galardão nos céus. Amém? Paulo disse isso aos Efésios, no capítulo 6, versículo 8, que toda bondade que nós fizermos, nós seremos galardoados pelo Senhor. Todo o bem que nós fizermos, diz o texto, Paulo diz, cada um receberá do Senhor por todo o bem que tem feito. Cada um receberá do Senhor o galardão, o presente, o gesto de gratidão, dizendo, obrigado por aquilo que você está fazendo. Em Daniel capítulo 12, não me lembro agora o versículo, versículo 3 ou 2, não me lembro. Mas o texto é enfático em dizer que aquele que ensina a palavra, ensina a justiça, ele receberá a vida eterna, o galardão eterno, e brilhará como as estrelas. Veja que coisa impressionante. O Senhor está dizendo que todo aquele que ensinar a sua palavra, que pegar a sua palavra e ensinar a outra pessoa como gesto de gratidão, Ele vai fazer brilhar como as estrelas, vai dar galardão e vai dar os céus. Tudo isso Deus dará como forma de dizer obrigado. Então, irmãos, nós temos motivos de sobra para ser gratos ao Senhor por todas as coisas, mas não apenas ao Senhor, mas também a outras pessoas pelos favores que nos são prestados. Nós não podemos ser, em hipótese alguma, ingratos não reconhecendo aquilo que as pessoas fazem por nós. Nós não podemos esquecer daquilo que as pessoas fizeram por nós lá atrás, porque se estamos aqui hoje, primeiro, somos frutos da oração de alguém. Acredite nisso. Nós somos frutos da oração de alguém. Por mais que não conheçamos, alguém orou por nós. Nosso pai, nossa mãe orou por nós. O vizinho, quem sabe algum conhecido, um outro parente orou por nós. E assim nós somos resgatados por Deus, libertos do pecado, porque alguém orou por nós. Nós precisamos ser gratos. Alguém chegou para nós e nos convidou para vir à igreja, para ir à igreja. Alguém chegou para nós e pegou a palavra de Deus e nos ensinou. Nós não podemos nos esquecer disso. Se nos garantirmos salvos, devemos agradecer a alguém que teve a coragem de pregar o evangelho para nós. Devemos agradecer a alguém que intercedeu por nós. Devemos agradecer e reconhecer isso, que somos alvos não apenas das misericórdias de Deus, mas das orações das pessoas e da voluntariedade de alguém que pegou a Bíblia e orou por nós. Amém? De alguém que pegou a palavra e orou por nós. Precisamos lembrar disso. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Projeta para mim, Lu, por favor. Quero que você leia comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Nós temos que aprender a arte da gratidão. E por isso o desafio é que
nas quartas-feiras e durante 7, vou lembrar os irmãos, não apenas eu, mas os irmãos da igreja mesmo, estarão também ministrando sobre o assunto, falando sobre gratidão, e nós não iremos pedir absolutamente nada. Eu disse absolutamente nada, só vamos agradecer. Esse é o desafio. Esse é o desafio porque quando nós começamos a orar, a primeira coisa que nós fazemos é pedir. Quando não é a primeira coisa, é a única coisa que nós fazemos, é pedir. São poucas as vezes que nós paramos para agradecer. São poucas as vezes que nós reconhecemos que Deus fez alguma coisa por nós e dizemos, obrigado, Senhor. São poucas as vezes que nós nos lembramos. Me lembro que vocês conhecem muito essa história, Êxodo capítulo 15. Depois que Moisés pega o povo e vai caminhando pelo deserto, Deus endureceu, foi Deus que endureceu o coração de Faraó, e Faraó começou a correr atrás do povo. Veja que coisa interessante. O povo a pé, Faraó montado nos seus cavalos. Chega diante do mar, o mar se abre, o povo atravessa, e quando vem Faraó com suas carruagens, seus exércitos, o mar fecha novamente. Moisés, no capítulo 15, começa a cantar a Deus, dizendo, Deus abriu o mar e nós passamos em terra seca, e depois fechou o mar sobre Faraó. E Moisés canta. No versículo 20, é a vez de Miriam. Pega o tamboril, começa a tocar e a dançar, e o povo acompanha Miriam, dizendo, só o Senhor é Deus. Amém? Eles reconheceram o livramento que Deus havia dado. Imagine quantos livramentos Deus nos tem dado, e quando nós, isso durante o dia inteiro, Deus nos livrando, e quando nós chegamos à noite para dizer obrigado, Senhor, nós nos esquecemos de dizer, nos esquecemos dos livramentos, nos esquecemos de Faraó correndo atrás de nós, e o mar se fechando sobre eles, e Deus nos dando livramento. Nós não podemos nos esquecer, porque a gratidão é memória do coração. Portanto, devemos nos lembrar. Vamos lá? Hebreus 6. Vamos ler esse texto? Versículo de número 10. Todos juntos. Deus não é... Repete novamente. Deus... Pode deixar aí, Lu. Deus não é injusto. Sabia que essa palavra se encaixa em nós? Porque se não agradecermos, nós seremos injustos. Poderíamos dizer, Deus não é ingrato. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Lembra-se de que Paulo disse em Efésios 6:8? Que Deus recompensará por tudo que nós fizermos, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Lembra-se também que Jesus ensinou dizendo, quando fores dar uma esmola, que a tua mão esquerda não veja a direita. Que a direita faça, sem que a esquerda veja. Lembra-se disso? Pois é. O texto está dizendo que o trabalho que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Não precisamos mostrar para ninguém. Ninguém. Deus está vendo o trabalho de vocês e do amor, observe isso, que demonstram por Ele. Por Ele quem? Por Deus. O contexto antes da vírgula, não é? Diz isso. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus, por conta de fazermos alguma coisa por alguém, Deus, Ele não é ingrato, Ele não é injusto, Ele vai nos abençoar. Amém? Portanto, não podemos também ser ingratos nem injustos. Não podemos ser ingratos com Deus que tem nos prestado o favor dia
diuturnamente. Enquanto estamos dormindo, Deus está nos guardando. Portanto, quando levantarmos, precisamos dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou. Não podemos nos esquecer de agradecer a Deus pelo alimento que temos na nossa mesa, porque foi por causa dele. A chuva está caindo, muitos reclamando que está sujando, outros sorrindo com a parede porque está regando a terra. E o que é que nós temos feito? Temos que dizer obrigado, Senhor. Está sujando a casa, mas se não chover, não tem comida. Obrigado, Senhor. Está melando a casa, mas se não chover, não tem água. Temos que agradecer ao Senhor. E como falei no domingo retrasado, temos que ver as coisas pelo lado bom da vida. Isso é gratidão. Isso é reconhecimento. E nessa noite, como primeira parte, muito embora já tenhamos falado sobre gratidão antes, mas como primeira parte desse processo de desafio, devemos retribuir ao Senhor, dando o nosso melhor para Ele. Devemos retribuir ao Senhor como Abraão retribuiu, devolvendo Isaac para ele. Como Ana retribuiu, devolvendo Samuel para ele. O que é que vamos devolver ao Senhor? O que é que vamos dar ao Senhor? O que vamos fazer para o Senhor, pelo Senhor, por aquilo que Ele tem feito por nós? Ele nos deu a vida do seu próprio Filho. E o que é que nós vamos dar a Ele? Em reconhecimento a isso, como gesto de gratidão a isso. Deus tem nos dado o alimento, e o que é que nós vamos dar a Deus por causa disso? Deus tem nos dado trabalho, tem nos dado recursos financeiros. O que é que nós temos dado a Deus como forma de gratidão a isso? Nas mais diversas áreas de nossas vidas, Deus tem agido. E o que é que nós temos dado ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado? Disse Ana: dai-me um filho, e esse filho eu também te darei. E ela devolveu, dizendo: obrigado, Senhor. Sou feliz porque eu sou mãe. Agora toma meu filho. Ana não sabia que ela iria engravidar novamente. Ela não sabia disso. Mas como gesto de gratidão, porque ela deu a Deus Samuel, que se tornou o juiz de Israel, assumiu o lugar de Eli, que era o sacerdote, Deus deu a Ana filhos e filhas. Amém? Devolva ao Senhor, como gesto de gratidão, aquilo que Ele tem lhe dado. E Ele vai te abençoar com muito mais. Não deixe de pregar o Evangelho. Deus te deu o Evangelho. Anuncie para as outras pessoas. Não negue o remédio para os doentes. Deus tem nos dado força. Devolvamos essa força para a causa de Deus, para a obra do Senhor. Deus tem nos dado inteligência, sabedoria, saúde. Devolvamos isso para o Senhor. Dinheiro, recursos financeiros, sejamos dizimistas, fiéis, devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Isso é também ser grato a Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro nosso. Nós devolvemos o dízimo dizendo: obrigado, Senhor. Toma 10% e eu vou ficar com 90%. Porque o Senhor me deu isso. Deus usou alguém para ministrar para nós a palavra. Vamos sair por aí também dizendo para as pessoas que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma. Não sejamos ingratos. Porque a ingratidão, eu vou falar ainda durante essa campanha, ela gera em nós soberbos homens, soberbos, presunçosos, e impede que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Vou mostrar isso para vocês na Bíblia. O que é uma pessoa ingrata, o que é que ela recebe. Não precisamos nem ir para a Bíblia. Não precisaríamos, se a Bíblia não fosse nossa regra de fé e prática. É assim. Você faz um favor a uma pessoa, aí ela nem sequer lhe diz obrigado.
ela vai lá atrás de novo do favor. Você faz? Novamente? Seja sincero. Faz? A pessoa está precisando lá de 1 quilo de arroz. Vai lá em sua casa, você dá 1 quilo de arroz. Aí ela sai e nem diz obrigado. Chega lá de novo, me dá um arroz. Você vai lá dar outro quilo de arroz? Diz a verdade. Que Deus está vendo o coração. Você vai passando, todo mundo sabe. Vitor ali sabe mais do que nós. Que a faixa de pedestre está dizendo que pedestre é prioridade para passar ali, não os veículos. Não é, Vitor? Portanto, quem for trafegar por aquele espaço, tiver um pedestre parado ali querendo atravessar, o motorista tem que parar o carro. Todo mundo sabe disso. Aí, algumas pessoas, eu costumo fazer isso porque a verdade é que tem um bocado de mal educado que não para. Então, quando para, é porque é educado. Aí eu costumo dizer obrigado. E algumas pessoas dizem obrigado, mesmo sabendo que nós, que estamos trafegando com veículos, somos obrigados a parar. Mas quando as pessoas não falam obrigado, não falam nada. Quando você dá preferência para alguém, quando você dá o seu lugar na fila para um idoso, quando você cede o seu lugar para uma pessoa e a pessoa não diz para você obrigado. Quando você está na fila do médico, uma pessoa está com mais pressa que você fica no meu lugar, eu vou ficar no seu. E a pessoa vai e fica no seu lugar e não diz nem obrigado. Se chegar outro, você vai dar seu lugar? Não mente não, porque Deus está vendo o coração. O ingrato não recebe de novo. No domingo pela manhã falávamos isso ali na casa de Regi de Cleide, num batismo, na EBD, que 10 leprosos foram curados. O que voltou para agradecer foi curado e foi salvo. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Os outros só receberam a cura, os ingratos. O grato recebeu a cura e a salvação. Viu como é? Ter um coração grato? Então seja grato a Deus, seja grato às pessoas, seja grato. Ah, irmãos, para encerrar aqui, eu fico muito revoltado quando eu vejo os filhos desfazendo-se dos pais que criou com tanto zelo, que cuidou durante a vida toda. Eu fico intrigado quando eu vejo os filhos colocarem os pais nos abrigos e além de fazerem, nem lá pisam os pés. Faz de conta que já estão mortos. Eu fico muito chateado. Para não dizer que fico revoltado, nervoso. Porque isso é ingratidão. Prestemos mais atenção nos detalhes, nos favores que nos são feitos pelas pessoas de perto e de longe, os de casa. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós, não. E ainda que fosse, nós precisamos ser gratos. E que no decorrer desses dias, a começar de hoje, aprendamos a ser gratos por tudo na vida. Amém? Põe-se de pé, por gentileza. Vamos orar. Quero lembrar os irmãos que no sábado nós estaremos indo a Itiruçu. Os irmãos que têm e podem colocar à disposição seus veículos para nos ajudar. Eu não fechei ainda nenhum carro. Por enquanto, 4 pessoas me deram nome. Então, se for uma quantidade pequena e tivermos carros disponíveis, dá para nós. Dá para nós levarmos nos nossos carros. A gente não precisa ter essa despesa com uma Kombi ou um carro maior que seja. Então, os irmãos que puderem, será aniversário diferente dos anos anteriores, nós não faremos externamente, faremos internamente, mas estamos em um outro local, os irmãos que ainda não conhecem, um local inclusive até melhor,
mais amplo, inclusive, por incrível que pareça, tem tido uma frequência muito maior depois que mudamos para este local. É um local mais aconchegante, já era uma igreja anteriormente. Então, vai ser lá dentro a festividade e no sábado estaremos indo para lá. Vai ser hoje, está sendo, né? Hoje, e aí vai ser sábado e domingo, na sexta não teremos. Então, no sábado nós estaremos indo para lá. Os irmãos que puderem nos ajudar, depois nos fale, claro, para que nós possamos, fale que vai poder ir, quantas vagas tem nos seus carros, caso seja possível, para que nós possamos colocar as pessoas e estaremos indo lá, dando um apoio aos irmãos. E aí já de sábado a 8, já será em Santo Estevão, a inauguração, né? Também a festividade de aniversário, inauguração do templo. E eu tenho certeza que será muito importante a nossa ida para esses lugares, para estar abençoando esses irmãos que muito precisam de nós. Todo início é difícil e eles precisam do apoio. E nós, como mãe, né, precisamos estar apoiando as filhas. Então, conto com os irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. Foi que ele me falou aqui que o avô de Denise faleceu. Ela deu testemunho aqui quando estava ministrando louvor, que ele estava doente, né? E havia sido internado, já desenganado pelos médicos, e acabou de falecer. Quero falar também aos irmãos que hoje é aniversário da nossa irmã Maria Nery, né? E estejamos louvando a Deus por isso. Como o desafio começa hoje, nós não vamos pedir pela família de Denise, mas vamos agradecer pelo que o Espírito Santo já está fazendo, né? Ela mesma disse que o seu avô já era convertido, então foi para os céus. Nós só temos motivos para agradecer ao Senhor, não obstante a partida, né? A separação do corpo. Precisamos ser gratos ao Senhor porque Ele tem um controle de tudo nas mãos. Amém? De tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Se alguém morreu hoje, foi porque Deus quis. Chegou a hora. Então temos que ser gratos a Deus por tudo. É difícil? É. Mas temos que ser gratos. Por isso não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas, em especial para os nossos que estão mais próximos de nós, né? Precisamos fazer isso. Amém? Vamos orar então? Lembre-se que é só agradecer. Esse é um desafio. O desafio para que nós aprendamos a ser gratos. É um desafio porque é difícil orar e não pedir. É um desafio porque é difícil dobrar os joelhos e não pedir alguma coisa. Na própria oração de gratidão, nós acabamos pedindo algumas coisas, porque nos esquecemos que é só para agradecer. Por isso, eu coloquei o nome de desafio, porque é difícil só agradecer. É difícil agradecer quando tudo está dando errado. É difícil agradecer quando as coisas não estão indo como nós queríamos que fosse. É difícil agradecer quando estamos planejando, programando e pensamos que vai dar certo e dá tudo errado. É difícil agradecer como Jó. Quando perdeu seus filhos, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era do Senhor, foi Ele que me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil agradecer ao Senhor, como fez Daniel no capítulo 6, versículo 10. Que quando soube do decreto que havia sido assinado e ele seria condenado por causa daquele decreto, ele dobrou os joelhos com as janelas que davam acesso a Jerusalém, que estava na direção para Jerusalém, e agradeceu ao Senhor como antes costumava fazer. Daniel agradeceu ao Senhor antes do decreto. Depois do decreto, continuou agradecendo ao Senhor. Como é difícil agradecer ao Senhor quando estamos sendo condenados. Como é difícil ser gratos ao Senhor. Como é difícil, mas necessário. E nós iremos aprender a prática da gratidão. Esse é o desafio. Proponho a vocês. Estamos sendo desafiados a durante 7 quartas-feiras somente agradecer ao Senhor. Só agradecer.
E na 8ª quarta-feira, nós ouviremos testemunhos de muitas coisas que alcançaremos pelo fato de só estar agradecendo ao Senhor. Naquilo que nós tivermos para pedir, vamos só agradecer. Isso é confiança. Se tiver que pedir alguma coisa ao Senhor, agradeça por essa coisa. Isso é fé. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Portanto, se eu agradeço ao Senhor, eu já estou crendo que eu recebi. Isso é fé. Portanto, agradeçamos ao Senhor. Um filho está perdido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu tens o controle de tudo nas mãos. Obrigado pela salvação que tu já operaste na vida deles. É assim que vamos fazer. E na 8ª quarta-feira vamos testemunhar aqui dizendo: eu alcancei o milagre porque eu agradeci ao Senhor. Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti nessa noite por este início de desafio que é agradecer-te por todas e em todas as quartas-feiras, por todas as coisas. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos pela cura, agradecemos pelo dia, agradecemos pelos milagres, agradecemos pelos livramentos, agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos pela igreja, agradecemos pelos irmãos, agradecemos pelos favores que os irmãos têm nos feito, agradecemos pelas tribulações, assim Paulo disse, nós também o fazemos. Agradecemos pelas lutas, porque elas nos aproximam de Ti, Pai. Agradecemos, Senhor, pelos milagres que Tu vais operar nas nossas vidas. Agradecemos pelos livramentos que Tu vais e tens feito em nós e por nós. Agradecemos, Senhor, pelo amanhã. Agradecemos pela semana que nós teremos. Agradecemos pelas festas das nossas congregações. Agradecemos, Senhor, por essa campanha que se inicia hoje. Agradecemos por esse desafio que Tu propusestes ao nosso coração e que Tu estás propondo para nós nessa noite. Agradecemos pela vida de cada um que veio a este lugar nessa noite. Agradecemos, Senhor, porque a chuva não foi capaz de parar esses irmãos, de impedir esses irmãos de estarem aqui nessa noite. Te agradecemos por aqueles que estão através das redes sociais, através da nossa web rádio, nos ouvindo. Agradecemos ao Senhor por tudo. Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, Senhor, como um gesto de Te dizer obrigado pelo dom da vida. Toma nosso corpo, toma nossas vidas em Tuas mãos, toma nossa alma, toma o nosso espírito, toma e faz de nós o que Tu quiseres. Como um gesto de gratidão nós Te doamos. Toma, Senhor, é Teu. Tu nos destes e nós estamos Te devolvendo. Assim como Ana fez, nós estamos Te dizendo, recebe, Senhor. Tu nos destes e nós estamos Te dizendo, toma, é Teu. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Nós Te louvamos e Te bendizemos essa noite. Te bendizemos pela vida da irmã Maria Nery. Te bendizemos por Tu teres dado a ela a oportunidade de viver mais um ano, viver mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela. Muito obrigado pela família dela. Muito obrigado por tudo. Nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lembre-se disso. Na próxima quarta, venha com seu motivo de gratidão e não com o seu pedido. Na próxima quarta eu vou entregar uma folha e nessa folha você vai colocar o motivo da sua gratidão. Já comece a pensar a partir de hoje. Na próxima quarta você vai colocar o motivo da sua gratidão, não da sua petição. E eu tenho certeza de que na 8ª quarta-feira nós teremos testemunhos para contar aqui. Amém? Deus abençoe, dê um abraço forte no seu irmão, na irmã Maria Nery, dê um abraço duplo, porque é aniversário dela hoje. Deus abençoe. No sábado estaremos indo a Itiruçu. Os irmãos que puderem nos ajudar, nos procure e dê o seu nome em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.